O mês de julho já começou e para saber como dar o rumo certo aos seus investimentos, fique com a gente até o final deste vídeo para acompanhar as nossas recomendações para o mês de julho para dar o melhor destino aos seus investimentos. Olá, eu sou a Natiele do Daicoval Invest. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de recomendação mensal de investimentos. Mais uma vez estou aqui com a Priscila Cacavallo, responsável pela assessoria de investimentos do Daicoval Invest. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada, Nath. É um prazer estar aqui contigo de novo e poder compartilhar com todos que nos assistem as nossas estratégias e recomendações deste mês. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre cenário econômico, o tripé de investimentos e as recomendações para o mês de julho. Então, Pri, para a gente começar, destaca para nós o que a gente pode observar nos mercados no último mês. Nath, no último mês, o que a gente percebeu? Vou voltar só um pouquinho. Em relação aos Estados Unidos, a gente percebeu uma postura do Fed bastante conservadora, porque os dados de inflação assustaram um pouco. Sim. Então, de lá para cá, a tônica dos momentos de mercado vai descer os juros, vai cortar juros, e a gente está vivendo essa situação já tem um tempo. Enquanto por lá, o Banco Central não identificar que realmente a inflação está sob controle e com tendência de queda, a gente não vai observar cortes nas taxas de juros. Então, o Fed bastante conservador. A gente viu aí a manutenção de juros e isso traz reflexos também para o mercado global e nacional. Aproveitando que você falou do mercado nacional, conta então para a gente o que a gente observou nesse último mês aqui no Brasil, nosso mercado local. Certo. Aqui no Brasil, essa questão, dos Estados Unidos, ela também traz impactos, porque o que nós identificamos em relação às expectativas de inflação para 2026, elas já estão surgindo mais altas. Sim. Por conta dessa incerteza de quando lá fora realmente serão cortados os juros, a gente tem visto também uma depreciação do câmbio muito forte. Temos também as preocupações relacionadas ao ambiente fiscal. Então, tudo isso trouxe uma visão mais conservadora para o nosso Banco Central. A gente viu na reunião de maio, um Copom, na reunião, um comitê bastante dividido em relação à decisão. E agora, nesta última reunião que nós tivemos, identificamos então a manutenção da Selic em 10,5. As expectativas que a gente tem é que isso caminhe dessa forma com um Banco Central mais conservador e essa taxa mantida. Legal. Só conta então para a gente também um pouquinho como foi aí o comportamento das bolsas nesse último mês. Excelente, Nath. Para o Ibovespa, o que a gente percebeu? Foi um primeiro semestre onde o Ibovespa caiu quase 8%, então ficou abaixo de 124 mil pontos, e já o dólar, todo mundo está acompanhando. Sim. Muita gente vai viajar agora nas férias de julho, vai para o exterior, e esse dólar nas alturas. O dólar já atingiu novas máximas. Então, esse é o reflexo de um ambiente com mais incertezas, mas vale lembrar, onde tem incerteza também tem muita oportunidade de investimento. Bom, gente, esse foi um breve panorama sobre o cenário econômico. Lembrando a todos vocês que mensalmente a gente tem um vídeo exclusivo sobre este tema, sobre cenário econômico, com o economista-chefe do Banco Daicoval, o Rafael Cardoso. A gente está deixando o vídeo aqui na tela, então mensalmente você pode se aprofundar neste tema também aqui pelo nosso canal, tá bom? Bom, Pri, como de costume, a gente vem falando sobre cenário econômico, sobre as recomendações, mas todos os meses a gente também está trazendo aqui algum conceito, algo que seja um pouco mais técnico para a gente poder explicar para os nossos clientes, para quem nos assiste, para facilitar o processo de investimento. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre como montar uma carteira de investimento. Tá certo. Esse tema é fundamental quando a gente fala sobre montar uma carteira de investimentos. Como é que funciona isso? Não dá para a gente querer acertar qual vai ser a estratégia vencedora, o melhor resultado. Então, é importante que os nossos clientes entendam como que a gente estrutura a formação dessa carteira nas diferentes classes de ativos. Nesse quadro, por exemplo, ele é muito interessante que a gente vai observar diversos indicadores que a gente tem de mercado financeiro. Vocês vão ver aí, tem o IMAB, que replica indicador de inflação de títulos até 5 anos, tem a parcela pós-fixada, tem o resultado do dólar, tem o Ibovespa. Percebam que a cada ano
nós temos um indicador performando no nível máximo. Tem momentos em que a gente tem indicadores que até se repetem em anos consecutivos, mas não existe uma constância. Vocês vão perceber aí, em 2022, o IFHA, que é o indicador de fundos multimercados, foi o que trouxe a melhor performance e resultados. Ao passo que neste ano, como todo mundo já está percebendo, quem está no topo é o dólar. Então, quando a gente consolida isso numa visão de longo prazo, por exemplo, de 10 anos, a gente percebe que o indicador que está no topo é o IMAB, a inflação que tanto a gente fala. Então, não dá para acertar qual vai ser o produto da vez. Por isso, a gente precisa construir o conceito de carteira, colocando investimentos nas diferentes classes para maximizar o retorno dos nossos clientes e obter rentabilidades consistentes no longo prazo. Bom, essa visão ela é ótima, a gente consegue ver que não tem uma receita de bolo, não tem uma única escolha quando a gente fala de investimentos, né? A gente tem um cenário econômico em constante mudança, indicadores que vão se alterando, novas projeções, então, assim, tudo é muito dinâmico, né? Então, acho que é muito importante, quando a gente fala de investimentos, a gente sempre pensar em diversificação, em conhecimento, né? Buscar ali as informações e ter uma boa assessoria, isso é super importante. Bom, dando sequência aqui, eu queria trazer um outro conceito também, que é o do tripé financeiro. Ele é primordial para a gente para a tomada de decisão de investimentos. Queria que você comentasse um pouquinho para nós. Certo, Nath. Aqui vale aquela máxima onde muitas vezes a gente escuta a seguinte frase: eu quero o investimento de baixíssimo risco, com melhor retorno e liquidez imediata. Essa máxima fica difícil a gente conseguir convergir todas essas métricas. Por isso que a gente traz aqui o tripé, onde a gente vai olhar liquidez, retorno e risco. Então, um exemplo prático, tradicionalmente, um investimento que vai trazer um retorno acima do CDI, naturalmente ele vai estar exposto a um risco maior e, com certeza, a liquidez é menor. É um investimento que vai ter um prazo maior, alguma carência, ao passo que, por exemplo, uma reserva de emergência, que exige uma liquidez imediata, Sim. Vai ter um baixíssimo risco, mas também um retorno um pouco mais comedido. Então, a gente sempre vai olhar como é que essa tríade funciona e vai adequar isso às expectativas do cliente, como a gente constrói a carteira. Legal, é fundamental, né, para que esse tripé financeiro esteja ajustado às expectativas do cliente, que a gente conheça o cliente, para que a carteira do cliente reflita, de fato, o objetivo, né? Cada pessoa ela coloca ali um peso maior, um pilar do tripé, então a gente tem que entender direitinho qual é a necessidade, quais são as preferências de cada cliente. Por isso que uma boa assessoria faz a diferença, né? Aqui no Daicoval Invest a gente tem uma assessoria super preparada, que vai realmente trazer a melhor recomendação para o cliente e não vai olhar ali o produto que seja mais adequado para a gente conseguir orientar, que a gente precise fomentar. Não, aqui a gente vai indicar de fato o que vai atender à necessidade do cliente em cima desses 3 objetivos. Bom, vamos lá, vamos direto ao ponto agora para falar das recomendações do mês. O que a gente pode destacar para o investidor conservador neste mês de julho? Para o perfil conservador, eu trago aqui novamente a família Classic. E aqui eu já vou fazer o gancho porque a gente acabou de falar do tripé. A gente tem o fundo Daicoval Classic Crédito Privado, com liquidez em 1 dia. É o carro-chefe da casa, o fundo tradicional com mais de 15 anos de história. Esse fundo ele tem um acumulado de rentabilidade neste ano em torno de 116 do CDI. Ao passo que, para aqueles clientes que não precisam de uma liquidez tão imediata, a gente tem o Daicoval Classic 30. Ele vai permitir o crédito em conta em 31 dias, com baixo risco também, e já um diferencial de retorno acumulado nesse semestre em torno de 122 do CDI. Perceba, Nath, que diante disso, às vezes um pequeno ajuste já pode trazer um retorno superior dentro da renda fixa de um investimento conservador. Verdade. Bom, ainda falando em renda fixa, eu sei que no mês de julho o Daicoval está com ofertas sensacionais de LCI e LCA, que aí a gente pode trazer o benefício da isenção de imposto de renda,
Conta pra gente aí o que a gente tem para esse mês de junho. Sim, a gente tem aqui a oportunidade de promover essa aplicação na LCA da Ecoval, a taxa de 97% do CDI, é uma taxa extremamente competitiva. E aqui também outro exemplo, prazo de 3 anos, ou seja, existe um prazo onde o investimento vai ficar retido, porém com liquidez em 9 meses. Então aqui é a relação onde um prazo maior, uma liquidez mais restrita, confere um resultado de 97% do CDI com a solidez do Banco da Ecoval. Legal, e quem tem uma disponibilidade de guardar mais um pouquinho, né, aqui tem uma reserva ali para poder aplicar de R$50 mil, tem uma oferta ainda mais atrativa, né? Sim, nós temos a taxa de 105 do CDI isento de imposto, né, Nath? Sensacional. Tem que aproveitar, porque os clientes já viram que as emissões estão mais restritas, então quando a gente consegue essa oportunidade, vamos avaliar como é que está a liquidez dos outros bancos. Não, essas condições realmente estão imperdíveis. No nosso app tem todas as condições, os prazos, para ver o que realmente se encaixa melhor aí para você. Bom, a gente ainda tem uma parcela de renda fixa para comentar, que é a inflação. Você já comentou bastante sobre a inflação. O que a gente pode falar para os nossos clientes sobre a inflação nesse mês? Isso. Para a estratégia relacionada à inflação, a gente traz os TDB da Ecoval IPCA mais 7,5% ao ano. Excelente taxa, a gente está falando aqui de um ganho real bruto de 7,5% e muitas vezes, dependendo do momento de mercado, essa taxa é até superior aos investimentos que a gente observa no Tesouro Direto. Então, vale a pena, na fatia de inflação, buscar a rentabilidade do CDB da Ecoval IPCA+. Bom, gente, oportunidades excelentes e ainda você tem a confiança de investir num banco como o da Ecoval, com mais de 55 anos de história. Bom, falamos de todas essas oportunidades para o conservador. O que a gente acrescenta para o investidor moderado? Para o cliente de perfil moderado, valem todas as estratégias que trouxemos aqui, alguns exemplos do conservador, e eu acrescento a estratégia da nossa carteira de fundos imobiliários. Essa carteira vai permitir ao cliente ganhar com a valorização do setor imobiliário e também obter a renda mensal isenta de imposto. Esse tipo de estratégia vale a pena o cliente ter na carteira, principalmente em cenários onde a gente tem uma queda da taxa de juros, a gente observa maiores oportunidades nesse tipo de estratégia. Na classe de fundos multimercados, eu trago para vocês este mês o fundo Quantitas, um fundo que tem como estratégia e busca trazer um retorno de CDI mais 4% ao ano. Aqui a gente já traz a visão de maior risco, porém objetivando um melhor retorno numa estratégia de diversificação. O Quantitas, ele vai trabalhar na linha de multimercados nos cenários de juros, moedas e ações, buscando tirar o melhor proveito desse tipo de estratégia para trazer os retornos para as carteiras. E também temos, na classe de renda variável, o fundo Real Investor. Esse fundo ele tem como principal estratégia long and short. Já trouxemos aqui outros gestores que fazem essa mesma estratégia long and short, que ela é bem descorrelacionada da bolsa, porque o gestor vai trazer oportunidades de retorno tanto em situações onde ele acredita na alta do preço das ações, quanto na queda. Então, ele estrutura esse tipo de operação para trazer melhores retornos e descorrelacionar do Ibovespa. Legal, Pri. Por fim, o investidor arrojado, além de tudo que a gente já comentou, o que a gente acrescenta para ele? Para o cliente de perfil arrojado, nós ainda identificamos que temos espaço para ganhos, né? A gente no mercado fala que a gente percebe que tem prêmio nas curvas de juros. Então, a gente traz a estratégia, já falamos no mês passado e reforçamos agora, no fundo Oaktree Credit Global. Esse fundo é uma situação onde o cliente vai conseguir investir em títulos fora do Brasil, sem ter a necessidade de mandar capital, é tudo via fundo, com estratégia de buscar retornos em renda fixa internacional, dado também o patamar de juros que a gente percebe principalmente na economia norte-americana. E na parcela de renda variável, eu trago para vocês o fundo Arbor. A Arbor é a primeira gestora independente aqui no Brasil voltada para análise de ações de forma global. Então, neste fundo, vocês vão ter a oportunidade de trazer uma carteira
de investimentos voltada para o setor de ações internacionais e, com isso, obter retornos no longo prazo acima do CDI. Legal, Pri. Bom, todas essas oportunidades vocês acessam com a nossa assessoria de investimentos ou diretamente no aplicativo do Decoval. Se você ainda não é cliente do Decoval, abra já sua conta para investir, uma conta gratuita, você faz todo o processo de forma digital. A gente está deixando o link aqui na descrição do vídeo, é super fácil. Eu fico por aqui, agradeço vocês, te agradeço, Pri, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima!